Uma promessa nos foi feita. O povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E essa promessa se cumpriu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em um momento da história onde vivemos cercados por ansiedade, medo e angústia, a boa notícia é que o Natal é mais do que uma festa. Ele é a manifestação do Príncipe da Paz. Então, venham viver conosco um Natal de paz. Amém. Tem que falar, né? Uau! Quero dar um bom dia para o pessoal que está nos acompanhando aí. Nós temos algumas pessoas já da comunidade viajando. Nós mandamos o link aí para elas e outros amigos que nos acompanham online. E um bom dia para você que está aqui também conosco. Muito bom estarmos juntos aqui. Olha, eu confesso que a hora que a gente parou a adoração, eu achei que a gente estava começando. Estava tão bom. Ok, o que eu quero fazer hoje, o que eu pretendo fazer hoje aqui com vocês, é procurar, finalizando essa série de Natal, essa nossa série aqui, nós estamos trabalhando essa perspectiva do Natal, né? Ela sempre é uma minissérie, são 3 mensagens, 3 encontros, né, que nós trabalhamos com isso. Mas o que eu quero fazer essa manhã aqui, encerrando a nossa série de Natal, é um paralelo entre 3 textos. Mateus, capítulo 1, Lucas, capítulo 2 e Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. E hoje eu vou usar aqui deixa eu ver se está, beleza. Hoje eu vou usar a projeção aí. Ok? E eu quero começar dizendo que na nossa cultura humanista, o que nós exaltamos é o glamour. A nossa sociedade gosta desse negócio da aparência. Né? O embrulho, ele é mais valioso do que o conteúdo do presente que está dentro. O que se vê por fora, dentro da cultura que nós estamos inseridos, é uma ostentação que muitas vezes não expressa a realidade, a verdade daquilo que está por dentro na vida das pessoas. Se você parar para pensar um pouco no seu ano e nos seus relacionamentos, encontros, e talvez até, se formos honestos e olharmos para a nossa própria vida, a gente vai constatar isso, né, algumas vezes. Rostos sorridentes, por exemplo, corpos esbeltos, não é? Roupas bonitas, joias finas, carros, né, do ano, ou aqui na realidade nossa, da nossa cidade, de Vinhedo, da região, carros importados, não é? Nós vemos de monte essas realidades ao nosso redor. No entanto, ao olharmos para isso, essas perspectivas, esses invólucros, esses embrulhos, muitas vezes estão escondendo uma outra realidade na vida das pessoas, às vezes na nossa própria vida. Estão ocultando a realidade, por exemplo, daquilo que está na alma, como o medo, como, por exemplo, a solidão, como, por exemplo, a angústia, a decepção, mazelas
que nós estamos carregando nas nossas emoções, mas também muitas vezes no nosso próprio corpo. Ah, o corpo. Quanto tempo você acha que você consegue manter, né, o corpo forte? Por mais forte que você se torne, por mais esbelto, né, que você possa, dentro do modelo da nossa cultura, você possa atingir, desenvolver, é uma questão de tempo para que a gente lide com a realidade do nosso corpo. Que qual é? Por favor, eu não quero que você saia daqui deprimido, mas é uma realidade, ok? Qual é a realidade do nosso corpo? A realidade do nosso corpo é que ele está morrendo. Essa é a realidade do nosso corpo. Todos os dias. Isso não acontece assim porque, pela graça de Deus, nós temos essa capacidade regenerativa. Mas à medida que nós vamos vivendo, à medida que nós vamos envelhecendo, essa capacidade regenerativa ela vai diminuindo. E a gente vai se dando conta cada vez mais de que, na verdade, nós estamos perdendo e não ganhando, tá? No que diz respeito ao nosso corpo. E muitas outras realidades. Ansiedade, por exemplo, com relação aos nossos relacionamentos, ao nosso trabalho, como é que isso vai ser, como vai ficar. Esse é o nosso contexto. E no meio disso, nós celebramos o Natal. E muitas vezes o Natal, ele é celebrado no meio disso, nessa mesma perspectiva do glamour. O que a gente vê são as luzes, o que a gente vê são os enfeites, o que a gente vê, como o Yuri disse lá na praça, né, que nós estávamos na sexta-feira, tudo muito bonito, muito organizado, um monte de brinquedo para as crianças, música, e etc. Todo esse contexto. Muitas pessoas ali, pessoas sorrindo, pessoas conversando, pessoas bebendo, e pessoas comendo, mas o que elas estão carregando por dentro delas? O Natal, dentro do nosso contexto social, ele é encarado e ele é visto assim, mas o Natal, na perspectiva daquilo que as Escrituras nos apresentam, ele apregou a nós, ele anuncia a nós uma outra realidade, uma realidade muito mais poderosa, muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Uma realidade que é verdadeira, mas que choca, que vem não meramente ao encontro, mas muitas vezes de encontro com as realidades que estão ao nosso redor. Mas ela vem de encontro a essas realidades, mas também vem ao encontro das ansiedades que nós estamos carregando. Para que a paz de Deus viesse ao nosso mundo, o príncipe da paz, ele nasceu como um de nós. Ele nasceu como um ser humano. E ele nasceu como um rei. Mas um rei que serve. Um rei que é servo. E essa perspectiva é apresentada para nós no anúncio dos evangelhos. Veja, esse rei que vem, ele vem, primeiramente, para todos aqueles que estão ao nosso redor. Ele vem para a humanidade. Ele não vem para um grupo seleto. Embora alguns aspectos da teologia queira afirmar isso, ele veio apenas para aqueles que ele já escolheu salvar. As Escrituras não dizem isso para nós. As Escrituras nos dizem: Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele enviou o seu Filho. Isso não significa que todo mundo vai ser salvo, mas significa que o Filho veio por causa de todo mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o primeiro destaque que eu quero fazer aqui, fazendo esse diálogo entre Mateus e Lucas, é esse: é que Jesus veio para todos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele entrou na nossa história e ele se fez servo daqueles que na verdade deveriam servi-lo. Veja só, como nós vamos fazer esse contraste, eu coloquei o texto aqui para ficar mais fácil, senão você vai ter que ficar mexendo na sua Bíblia toda hora, ok?
Olha só, Jesus veio para todos. Em Mateus 2, 1 a 3, é dito assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Mateus diz que esses magos, eles chegam em Jerusalém e eles começam a procurar pelo rei dos judeus que nasceu. E aonde eles vão procurar? O rei dos judeus que nasceu? Em Jerusalém, na cidade do rei, na cidade de Davi. Ok? E aonde eles vão quando eles chegam lá? No palácio do rei. Ok? Eles vão no palácio do rei, mas quando eles chegam lá, eles se encontram com Herodes. E a pergunta é clara: ele deve ser o pai do rei que nasceu. Onde está o rei dos judeus? Nós viemos adorá-lo. Em Lucas é dito assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos. Aqui é a região de Belém, não Jerusalém, Belém. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. Então, qual é o ponto? Em Mateus capítulo 1, nós somos informados da realeza de Jesus. Nós somos informados de que esses magos, essas pessoas que vieram do Oriente, e eles tinham posses, porque eles trazem presentes caros para Jesus, eles vão até Jerusalém, eles vão até o palácio, à procura dele. Mateus 1 está mostrando para a gente, que está nos informando que Jesus vem para aqueles que estão nos palácios. Jesus vem para aqueles que são da realeza, daqueles que vivem nos palácios. Mas Lucas 2 nos informa que ele também veio para aqueles que estão nos campos. Ele veio para os pastores. Os pastores na cultura de Jesus eram uma classe de pessoas que era tida como marginalizada. O trabalho deles era um trabalho importante, mas era um trabalho sujo em termos da religiosidade, ok? Em termos do templo. Eram pessoas do campo, né? Trabalhadores que estavam lá, na pirâmide social lá embaixo. Então, quando a gente une essas duas coisas, a gente vê esse contraste, onde Jesus vem para os pobres, Jesus vem para os necessitados, Jesus vem para aqueles que estão trabalhando no chão da fábrica, ok? Mas Jesus também vem para aqueles que estão no palácio. Mateus diz isso. Jesus também vem para esses que estão numa posição dentro da nossa cultura mais elitizada, numa posição aonde eles possuem, eles têm posse, eles têm bens. Sabe, muitas vezes, por causa da nossa leitura, a nossa, que eu digo, da sociedade, a nossa leitura ser focada mais numa perspectiva ideológica, nós temos a tendência de olhar para Jesus e de tentar jogar Jesus em algum extremo. A teologia, por exemplo, da libertação, ela faz questão de jogar Jesus nessa categoria de que Jesus veio para os pastores do campo. Jesus veio para os pobres. Jesus veio para os necessitados. Jesus veio para aqueles que não têm nada. E isso é uma verdade. A Bíblia diz isso. Mas essa não é toda a verdade. Porque as Escrituras mostram para a gente pessoas que tinham posses e que tiveram um encontro com Deus, tiveram um encontro com Jesus, que foram abençoados e transformados por Ele. Eu vou citar alguns exemplos rápidos aqui para você, ok? Zaqueu era um homem de muitas posses. Nicodemos era um homem de muitas posses. José de Arimateia era um homem de muitas posses.
todos eles se tornaram seguidores de Jesus. Para citar alguns, isso sem a gente entrar na experiência pré-encarnacional, antes de Jesus vir, ok? As pessoas que andaram com Deus antes de Jesus ter entrado na história, num corpo humano. Então é verdade que Jesus vem para os necessitados, mas Jesus também veio para aqueles que possuem, para aqueles que têm posses. Por outro lado, nós temos aqueles que jogam essa perspectiva de que Jesus veio para que todo mundo tenha posse. Então nós temos a teologia da prosperidade. Se você seguir Jesus, então você vai ficar ricaço, meu. Porque Abraão possuiu muitas terras, tinha muitos rebanhos, e etc. Veja, o ponto aqui é que Jesus vem para todos, porque todos precisam dele. Não tem a ver com questões materiais, tem a ver com uma realidade que vai transcender o mundo que nós estamos vivendo aqui. Então, o rico precisa da salvação tanto quanto o pobre. O pobre precisa reconhecer a realidade da sua rebelião contra Deus, do seu pecado, se arrepender disso, e ter um relacionamento adequado com o Senhor por intermédio daquilo que Jesus Cristo fez. E o rico precisa da mesma coisa, porque o dinheiro dele não vai comprar a entrada dele nos céus. Ok? O nosso dinheiro não compra a nossa entrada nos céus. Não importa quanto você possa ter, não importa quanto nós possamos ter. A verdade é que quando uma pessoa morre, seja ela rica, seja ela pobre, ela só tem dois destinos. Uma separação eterna de Deus. A Bíblia chama isso de inferno. 2, uma vida eterna em intimidade, comunhão profunda com o Senhor. A Bíblia chama isso de céu. É simples assim. Então Mateus enfoca Jesus vindo, reis magos vindo, com posses, eles vão ao palácio, mas Lucas enfoca um anjo vindo, e eles vão falar com os pastores no campo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse Jesus que vem, ele vem como Salvador. Por que Jesus veio? Muitos olham para Jesus como ele tendo vindo para ser um exemplo da nossa vida. Um exemplo de como nós devemos viver a nossa vida, um exemplo de como nós devemos nos comportar, do que nós devemos fazer. Embora a vida de Jesus seja um exemplo para nós, eu vou mostrar isso daqui a pouco. Ele veio por mais do que isso. Jesus veio mais do que para ser um exemplo. Ele vem porque Ele é o portador da paz. Ele vem porque nós, como humanidade, estávamos rebelados contra Deus. Nós estávamos vivendo uma vida de inimizade com Deus. Quantos aqui sabem que quando duas pessoas brigam, alguém precisa propor a paz? Quantos aqui sabem que a ONU está tentando fazer isso por muito tempo entre Israel e a Palestina e não consegue? Okay? Veja, quando duas pessoas brigam, quando duas nações se desentendem, alguém precisa propor a paz. Alguém precisa estar disposto a promover a paz. E esse alguém, no que diz respeito a essa rebelião entre nós e Ele, é Ele. Ele. Sabe por que Jesus vem? Jesus vem porque o coração do Pai é um coração de paz. Jesus vem porque o que Deus deseja, o que Deus anseia, para mim, para você, para a humanidade, é da sua paz, é compartilhar da realidade daquilo que Ele tem nele, daquilo que Ele carrega. Então, quando a gente diz que Jesus vem e Ele vem para trazer a paz, ou quando a gente diz que Jesus é o príncipe da paz, o que as Escrituras estão nos dizendo é que essa paz tem a ver com a nossa paz em relação a Deus. Em relação a Deus. Sem essa paz em relação a Deus, as demais circunstâncias, elas não funcionam na nossa vida.
Veja, o apóstolo Paulo, ele diz para a gente em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sendo, pois, justificados, mediante aquilo que Jesus, o príncipe da paz, fez, através da vida dele, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, quando nós cremos nisso, nós somos reconciliados com Deus, nós passamos a ter uma vida de paz com Deus. Deus está disposto a manter essa paz conosco por causa de Jesus. Você entende isso? Eu vou voltar ao exemplo. Sabe por que não funciona a coisa entre as tentativas da ONU em promover paz, ou de qualquer outro que tente fazer isso entre Israel e os palestinos? É porque eles fazem um acordo de paz, mas um quebra o acordo. E aí aquele que quebrou o acordo recebe a quebra do acordo do lado de cá também. Você não fez, você não funcionou, agora também vou. Mas isso não acontece assim com Deus. Ei, acorde, preste atenção. Isso não acontece assim com Deus. Uma vez que nós somos reconciliados com Ele, a partir de quem Jesus é e a partir daquilo que Jesus fez por nós, ainda quando da nossa parte a gente toma uma postura para com Ele, que mostra, mais uma vez, rebelião, o que Deus faz você fez assim, então agora eu vou dar o troco. Não, Ele continua dizendo, eu estou em paz com você. Eu estou em paz com você. Você vai ficar ranhetando aí por quê? Volta logo. Ok? A expressão que a Bíblia usa para isso é salvação. É salvação. Sabe, quando a gente fala de salvação, quando a Bíblia fala de salvação, ela está falando dessa realidade. Acima de tudo, o resto é consequência disso. O resto é consequência. Mas o ponto central da salvação é isso. É que nós vivíamos uma vida de rebelião contra Deus. E através de quem Jesus é e do que Ele fez, nós passamos a ter uma vida de paz com Deus. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender, como igreja, se nós já se relacionamos com Ele. E você precisa entender, se você ainda não se relaciona com Ele, que o problema não é dele, é seu. Okay? Porque a parte dele Ele já fez, Ele está dizendo, ei, eu faço isso muitas vezes, vem aqui, Thomas está nos visitando, fazer com ele. Ei, vamos fazer a paz, eu te dou um mindinho. Sim ou não? Sim. Ok. O Thomas está em paz comigo, ok? Deus está fazendo isso com você. Ele está dizendo, ei, Ele estendeu a mão. Na cruz, Ele estendeu a mão. Ele estendeu o mindinho. Ele diz, eu estou em paz com a humanidade. Meu desejo não é destruí-la. Meu desejo não é acabar com a humanidade. Meu desejo é salvá-la. A parte que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Agora é a nossa parte. Nós precisamos responder a isso. E nós podemos responder dando o mindinho, dizendo, ok, eu quero viver em paz com o Senhor. Ou nós podemos continuar ranhetas. Nós podemos continuar olhando para Ele, dizendo, não quero, não preciso. Veja como Mateus revela isso para a gente. Mateus capítulo 1, verso 20 a 21 diz assim, enquanto ele, isso aqui diz respeito a José, ok? Enquanto ele refletia sobre isso, porque Maria contou para ele que ela estava grávida, mas que ela não tinha deitado com nenhum outro homem. Era o poder de Deus que havia vindo sobre ela. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele salvará o seu povo. Vai botar o nome dele de Jesus. Esse é o nome grego, ok? Hebraico é Josué. Tanto um nome quanto o outro significa Salvador. Ele salvará o seu povo do pecado deles. Veja, nós podemos achar que não. Nós vivemos numa cultura onde nós minimizamos essa realidade. Mas as Escrituras apresentam para a gente que isso que é chamado de pecado é o maior problema que existe na vida do ser humano.
Nosso maior problema não é o governo, nosso maior problema não é a economia, nosso maior problema não são as circunstâncias, o seu maior problema não é o seu chefe que fica pegando no seu pé, o seu maior problema não é o seu casamento, o seu maior problema não são seus filhos, não são seus pais, o seu maior problema não é meramente a violência urbana que a gente experimenta, o seu maior problema chama-se pecado e tem a ver com uma realidade interna de rebelião que nós carregamos contra Deus. Nós dizemos para Ele, eu vou mandar na minha vida, eu sei como eu vou fazer as coisas, e Deus diz, você acha que você sabe? Sabe quando nós comemos nossos pais, quando os pais comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não sei se você já parou para pensar nisso, sabe o que aconteceu? Até aquele momento, nós tínhamos uma referência para pensar tudo na nossa vida, para pensar tudo o que existe na humanidade, para pensar tudo a respeito de nós e tudo a respeito do outro. Qual que era essa referência? Deus. Essa era a referência. Ele era a nossa referência. Nós pensávamos tudo que está em torno de nós, a respeito de nós e a respeito dos outros, a partir da mente de Deus, a partir do ponto de vista de Deus. Mas quando a gente entrou naquela lorota de Satanás, quando os pais comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, sabe o que aconteceu? Nós passamos a ter uma outra referência para a análise do que é o bem e o mal, para a análise do outro, para a análise das circunstâncias. Essa referência se tornou autocentrada. Nós passamos a definir a partir da nossa consciência, e não a partir de Deus, a vida. E o nome que a Bíblia dá para isso é pecado. E nós não resolvemos isso. Nós não resolvemos isso com o nosso esforço. Nós não resolvemos isso com a nossa religiosidade. Nós não resolvemos isso com o nosso comportamento. Nós não resolvemos isso com questões materiais, com dinheiro, nós não resolvemos isso. Nós não resolvemos. Nós precisamos de alguém que resolva. E é isso que Jesus veio fazer. Ele veio ser o nosso Salvador. Sabe, muitas pessoas vêm no Antigo Testamento e têm uma dificuldade enorme de ver ou de entender as coisas que acontecem ali, porque muitas vezes parece que Deus, do Antigo Testamento é um Deus muito bravo, um Deus muito zangado, mas Ele não é, Ele é o mesmo Deus do Novo Testamento. O ponto é que o Antigo Testamento está mostrando para mim e para você a gravidade, a seriedade do pecado, da rebelião, o caos que isso trouxe para a nossa vida. O pecado é pior do que o câncer mais agressivo que possa acometer o nosso corpo. Pior. E o Antigo Testamento precisa mostrar isso. Ele precisa mostrar para a gente que nós não damos conta, que nós não resolvemos. O alvo do Antigo Testamento é nos levar a um lugar que a gente diga, gente, eu preciso de alguém. Deus, eu preciso de socorro. E aí entra o Novo Testamento. O socorro vem, o príncipe da paz nasce. Ele vem para ser nosso Salvador. Lucas confirma isso para a gente. Olha só, o anjo, porém, lhes disse, não tenham medo. Ele está falando com os pastores, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E isto servirá a vocês de sinal, vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Sabe, Jesus nasceu para poder trazer paz à terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. Por que nós precisamos de um Salvador? Do que é que Jesus está nos salvando? Dos nossos pecados, da nossa rebelião. Preste bastante atenção nisso. Jesus não é um Papai Noel que vem nos recompensar por os nossos esforços, pelo ano que a gente viveu, pelas coisas boas que nós fizemos ao longo do ano. Ele não é um Papai Noel.
que veio para satisfazer os nossos desejos pessoais. Essa figura é a figura do Papai Noel, não é a figura de Jesus. Jesus é aquele que veio nos cobrir com o seu sangue. Jesus é aquele que veio nos vestir com a sua justiça. Para que nós não tenhamos, e preste atenção, nunca mais tenhamos. Não é não tenhamos um tempo, é nunca mais tenhamos medo da presença de Deus. Espírito Santo, me ajude. Vou fazer de novo. Jesus veio, querido. Jesus veio, querido, para que Ele pudesse trazer essa realidade que nos coloca em paz com o Pai, porque Ele nos cobre com o seu sangue, Ele nos veste com a sua justiça, para que a gente nunca mais tenha medo da presença de Deus. Vamos lá! Aleluia! Nós perdemos essa perspectiva no nosso coração, queridos. Nós passamos a ser uma igreja, e quando eu estou falando nós, a igreja, que eu estou falando de forma geral, nós passamos a ser uma igreja onde coisas que são muito menores trazem satisfação no nosso coração, e aquilo que é a coisa mais extraordinária do mundo faz com que a gente permaneça apáticos. Ele veio. E você agora está em paz com Deus se você crer nele. Você nunca mais precisa temer a presença dele. Porque ele te criou para a presença. Ele te criou para que você pudesse estar nele, para que você tivesse prazer com ele, para que você pudesse experimentar a sua realidade. Mas Ricardo, olha, eu fiz isso aqui essa semana, eu errei assim, eu pequei assado, o sangue de Jesus te lavou. Ele te lavou. E você precisa dizer, Senhor, eu agi assim, está errado, mas eu creio que o teu sangue me lavou, me purificou, não é nisso que eu quero ficar, é para ti que eu quero ir. É para ti que eu quero ir. É isso que Jesus fez por nós. E como é que nós juntamos isso? Mexe aí para mim que parou aqui, falei muito e ficou sem mexer. Como é que nós juntamos isso? Com Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Veja só, o apóstolo Paulo diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O apóstolo Paulo entra nessa conversa, nesse negócio do príncipe da paz ter entrado na história, da palavra eterna ter se encarnado. Ele entra nesse diálogo, sabe, de Mateus e Lucas. E ele diz assim: ei, deixa eu dar uma pitadinha nesse negócio aí. Deixa eu falar algo sobre isso também. Sabe, ele é Deus. E não era errado ele permanecer lá. Não era errado ele manter-se na sua posição. Mas ele esvaziou-se dela. Ele abriu mão de estar lá. E ele veio. Ele entrou na nossa história. Ele viveu como um de nós. Ele se tornou um ser humano. E como um ser humano, ele se humilhou diante do Pai. E como um ser humano, ele caminhou numa vida de obediência completa ao Pai. E é por causa da obediência dele, por causa da humilhação dele, porque ele se fez um de nós, é que agora nós podemos estar nele.
é que agora nós podemos nos relacionar de novo com o Pai. Agora, preste atenção em como ele começa isso. Porque ele começa dizendo assim: tenham entre vocês, e algumas traduções trazem, tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Agora sim, quando nós recebemos a salvação que Jesus nos oferece, quando a nossa vida é coberta pelo sangue dele, quando nós somos vestidos da justiça dele, quando o Espírito dele passa a habitar no nosso espírito que foi ressuscitado, e nós nos tornamos um com ele, assim como ele é um com o Pai, então nós passamos a nos portar, a ter como referência da nossa vida, como estilo de vida, a vida dele. A vida dele. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, a mesma forma de se comportar de Cristo Jesus. E aí Paulo dá o exemplo dele, de príncipe da paz. O Natal de paz é uma convocação para que eu e você, e para qualquer outro que foi reconciliado com ele, reconciliado com o Pai por intermédio do príncipe da paz, que foi feito paz com Deus, seja agora um liberador dessa paz de Deus, por onde quer que a gente vá. Ou seja, Deus deposita a sua paz em nós, para que ela possa fluir através de nós, para um mundo que precisa ainda ser reconciliado com ele. Devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Isso inclui pelo menos essas 3 coisas aqui. Inclui esvaziar-nos também do nosso orgulho, esvaziar-nos da nossa vaidade, da nossa soberba, da nossa arrogância. Sabe, muitas vezes a igreja tem falhado diante do mundo, porque o que nós devemos ao mundo, e quando eu falo mundo, eu estou falando a respeito daquelas pessoas que ainda não compreenderam a glória de Deus manifesta na face do Filho. Ou seja, qualquer um que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quando eu digo qualquer um, é qualquer um mesmo. O que nós devemos a esse mundo, como igreja, é uma manifestação do amor, da paz, da bondade de Deus. Mas muitas vezes o que a igreja dá para esse mundo é juízo, é julgamento, é um dedo em riste, apontando para as falhas, para o pecado, dizendo: você é pecador, você vai para o inferno. Veja, essas são realidades, são verdades, mas essa não é a nossa mensagem. Você entende isso? Essa não é a mensagem que Jesus mandou a gente dizer. Essa é a realidade das pessoas, mas nós somos enviados para que essa realidade seja transformada, não seja afirmada. Seja transformada. Então, para isso, nós temos que abrir mão do nosso orgulho. Eu fico desesperado quando eu vejo algumas coisas sendo feitas no nosso contexto social, em nome, do Evangelho, ou dos evangélicos, como agora esse ano que foi feito o dia dos evangélicos ali em Campinas. Falei, que desserviço é esse? Por que tem que ter dia do evangélico? Por que tem que ter dia do evangélico? Ainda é feriado, mais um ainda. Bom, se tem que ter dia do evangélico, então também tem que ter dia do espírita. Também tem que ter dia do budista. Também tem que ter dia... Que isso, pastor? Porque sabe o que é essa postura? Essa postura chama-se subcultura. Nós estamos fazendo aquilo que Israel fez em relação às demais nações. Nós estamos dizendo que Deus é uma propriedade exclusiva e privada nossa, da igreja evangélica. Nós vamos ser que nem alguns pastores, como, por exemplo, o pastor Ed René Kivitz, que diz que nós não devemos proclamar o evangelho na rua, como nós fizemos na sexta-feira, porque isso é uma questão que tem que ser feita no contexto privado. Porque Deus é só nosso. Lá fora, a gente tem que somente fazer caridade. Não, Deus não é nosso, nós somos dele.
A terra toda é dele. A humanidade toda é dele. E ele tem direito de ter de volta aquilo que lhe pertence. E o Cordeiro precisa receber o prêmio do seu sacrifício. E eu e você somos as pessoas, se cremos nele, encarregados de fazer isso. E nós temos que abrir mão do nosso orgulho, de achar que as pessoas, que nós somos melhores do que as pessoas não são dignas. Eu também não era, e você também não. Romanos diz para a gente que Deus provou o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por nós porque nós somos bons, ele morreu por nós porque nós somos pecadores. Então nós temos que abrir mão do nosso orgulho. Implica em termos uma postura de humildade. Sabe, diante do Senhor, humilhe-se diante da sua poderosa mão, para que no tempo oportuno Ele te exalte. Foi isso que Jesus fez. Jesus se humilhou na presença do Pai. Se você continuar lendo Filipenses, a partir do versículo 9, diz que por causa disso o Pai o exaltou. E o colocou acima de todo principado e potestade, acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Mas sabe por quê que Deus fez isso? Porque Jesus se humilhou debaixo da poderosa mão do Pai. Então nós temos que nos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor. Sabe, nós não podemos ter uma vida, meus irmãos e irmãs, de rebelião diante do Pai. Você não pode, nós precisamos resolver isso. A gente não pode ter um cristianismo, uma vida de discipulado de altos e baixos, onde a gente está entendendo o que Deus está fazendo, então nós estamos bem com Ele. Quando as coisas não estão claras para nós, a gente fica magoado, chateado, fica emburrado, não vou mais na igreja, não oro mais, como se essas coisas fossem afetar Deus. Sabe o que afeta? Se você não orar, sabe quem vai ser afetado? Você, não é Deus. Não leio mais a Bíblia. Ué, não lê. Quem vai perder com isso é você, não é Deus. A gente acha que a coisa funciona que nem faz com Santo Antônio. Alguém aqui conhece? Santo Antônio é aquela história do santo casamenteiro? A turma que quer casar, e o santo não arruma um marido, né? Bota o santo de castigo. Põe um copo d'água lá e bota o santo afogado no copo d'água. Enquanto o santo não arruma um namorado, ele não tira ele de lá. Ei! Acorda! Você está falando de Deus. Não é de um pedaço de madeira. Não é de uma imagem que a gente esculpe aí, não. Nós estamos falando de Deus. Ele é Deus. Quando eu oro por alguém e a pessoa é curada, eu louvo e glorifico o nome dele. Quando eu oro por uma pessoa e ela não é curada, eu não vou brigar com ele. Ele é Deus, eu sou servo. Por que ele fez? Não sei. É ele que comanda isso. Eu sou a mão. Ele é o rei. Você é a mão. Ele é o rei. Então nós temos que nos humilhar. Senhor, eu não estou entendendo nada. Deus, eu estou te servindo. Estou sendo fiel. Eu, dou dízimo. Leio a Bíblia. Frequento a igreja, faço parte, mas olha o caos que está a minha vida, Senhor. Então, Senhor, não estou entendendo nada não, mas quero dizer o seguinte, eu estou aqui. Eis-me aqui. Isso é humilhar-se. E terceiro, andar numa vida de obediência. Veja, eu já falei isso várias vezes aqui. Jesus não nos manda fazer nada que Ele mesmo não tenha feito. Ele fez essas três coisas. As três. Então, Ele não está dizendo para mim ou para você, Ele não está mandando a mim ou a você fazer algo que Ele mesmo não tenha feito, que Ele mesmo não tenha tido a disposição para fazer. Uma vida de obediência. Uma vida de obediência que precisa nascer de você conhecer esse livro profundamente. Ele não pode ser circunstancial, ele não pode ser ocasional na sua vida. Essa semana alguém me perguntou, num dos meus aconselhamentos, quanto tempo era necessário ou precisaria se dedicar às Escrituras, porque tem outras coisas que você também faz na vida e tudo mais. Eu disse, é verdade, tem muitas outras coisas que a gente faz, que eu faço. A minha medida é a seguinte, eu não posso fazer nada, eu não posso me expor a nada, que seja mais do que o que eu me exponho às Escrituras.
Usa esse padrão. Ah, eu posso ver uma série? Claro que você pode ver uma série. Agora, se você vê mais série do que o tempo que você passa com as escrituras, você vai ter um problema. Ah, eu não posso conversar sobre futebol? Claro que você pode conversar sobre futebol, mas se você conversa sobre futebol mais tempo do que você dedica a esse livro e você fala a respeito desse livro, você está com um problema. Porque é aqui que a coisa acontece. A obediência flui da nossa vida, a partir daquilo que nós colocamos na nossa cabeça, na nossa mente. Renovação da mente. Então eu quero concluir dizendo para você que o Natal, ele proclama a iniciativa da paz de Deus para com a humanidade. O Natal proclama a iniciativa da paz de Deus com a humanidade. O Natal é dizer, Deus olhou para nós e Ele poderia nos julgar e Ele escolheu nos perdoar. Ele escolheu resolver. A gente vai lidar com juízo? Sem dúvida, se você abrir mão da solução, o que sobra é juízo. Mas o que Ele trouxe não foi juízo. O que Ele trouxe foi salvação. O príncipe da paz veio como rei servo. Ele veio como rei servo para aqueles que estão nos palácios. Vamos atualizar isso? Ele veio como um rei servo para aqueles que estão nos condomínios. Para aqueles de nós aqui que moramos em grandes casas. Mas ele veio também para os que estão nos campos. Ele veio para aqueles que estão morando na rua, que não tem onde ficar. Não que não fica porque não quer, mas realmente não tem onde ficar. Ao recebermos e ao respondermos então a isso, a sua paz, as nossas mentes elas precisam ser renovadas para que como representantes dele, representantes do príncipe da paz, nós possamos, por onde a gente for, liberar a paz de Deus. Sabe? Pelas ruas da cidade, no mercado, na academia, no condomínio. Quando você começar a entrar com o carro no condomínio que você mora, você abre a janela do carro e diz assim, ei, a paz de Deus venha sobre o meu condomínio. Porque Jesus diz assim, aonde você chegar e você liberar a paz do Senhor, a paz de Deus virá sobre aquela casa, virá sobre aquele lugar. Quando você entra na academia, você diz, Senhor, que a tua paz inunde esse lugar. Quando você for para o mercado, você entra e fala, eu sou o representante do príncipe da paz, que a paz de Deus enche esse lugar. Você carrega isso com você. Sabia? Você carrega. Nem sempre a gente está convencido disso. Em janeiro eu vou começar uma super série, vai chamar Vitorioso. Eu estou dando spoiler aqui. Onde nós vamos aprofundar algumas dessas coisas. Mas agora eu quero dizer para você que o que nós temos que fazer é isso que os pastores fizeram. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Eu quero encerrar com um tempo aqui de testemunho. Eu queria chamar aqui todo o pessoal que foi no Natal de Paz na sexta-feira, no Vida para Vinhedo. Todo o pessoal que esteve lá, vem aqui para frente, por favor. Olha só, muitos participaram aqui orando, né, por nós, e isso foi muito bom, glória a Deus por isso, mas alguns participaram indo lá, nem todos estão aqui, né, que foram lá, mas vários estão, acho que tem alguns que estão lá servindo as crianças também, né. Isso. É aqui, gente, vocês estão com medo de mim? Não, que câmera, tem que aparecer na câmera. Muito bem. Na sexta-feira, nós tivemos aqui no centro, fechando, né? Nós fazemos isso muitas vezes, ok? Ao longo do ano.
em lugares diferentes. Um dos lugares é o Centro Comercial ali de Vinhedo, e sexta-feira, como a gente veio anunciando, nós fechamos essa nossa ação, né, do Vida para Vinhedo, que é o nosso Ministério de Evangelismo, estando lá, né, na Praça Central, estava muito lotado. Nós fizemos algo lá bem legal. A Laura, eu pedi para a Laura fazer aquelas bolachinhas, aqueles biscoitinhos que ela vende ali, né? Nós colocamos em saquinhos e tinha uma mensagem, né? Que esse folhetinho que a gente tem aí, a gente grudou, mas não era distribuição assim, alhures não, né? Aleatória não. Era entregue para pessoas com quem a gente falava de Jesus, a gente compartilhava o evangelho com elas, e aí então a gente entregava, né? Às vezes era geralzão, né? Sexta-feira eu dei uma de Wesley lá. Cheguei lá na fila que estava na casinha do Papai Noel lá e falei: ei, pessoal, queria dizer para vocês que Jesus ama vocês, Jesus é Deus, ele entrou na história, preguei o evangelho lá, né, e tal. Aí depois fui falando com um por um. Foi um tempo fantástico, maravilhoso. E eu gostaria que a gente tivesse alguns testemunhos aqui, tá certo? Para você ser abençoado e para fechar essa mensagem no seu coração. Não como algo meramente teórico, mas como uma realidade que a gente está vivendo, a gente está buscando, está praticando. Então, me dá aí, olha só, estou acabando cedo, 11h25. Dá aí mais 10 minutinhos, 15 minutinhos para a gente ouvir aqui os testemunhos. Quem vai começar? Olha lá. Ô, gente, o Thomas estava com a gente. Olha aqui o Thomas. Não é bonito, gente? O Thomas, eu falo, quando ele levanta, você começa... Bom dia, pessoal. Meu nome é Thomas. Eu fui lá no Vida para Vinhedo. A minha dupla era o Wesley. E a gente foi na parte que tinha aquelas tendas com os food trucks e tal. E daí o Wesley foi e falou: pessoal, Jesus ama muito vocês. E daí teve uma família que meio que, tipo... falou amém, assim, mas eu percebi que foi meio na zoeira, assim, eles estavam bebendo, assim, e tal. E daí o Wesley foi e compartilhou o evangelho com eles, assim, mas tanto ele quanto eu, a gente tinha a impressão de que Jesus queria alcançar uma pessoa específica. O nome da menina é Lara, assim. Ela estava ouvindo, tipo, super atenta, prestando atenção, assim. E quando o Wesley fez o convite para ela não tomou uma decisão, mas tu percebia que ela queria dizer sim, sabe? E eu fiquei com aquilo no coração, tipo, não, Deus quer alcançar ela, Deus quer alcançar ela. E daí Deus me deu uma impressão de que ela tinha tido várias experiências com falsos amores que o mundo pode oferecer, mas que isso não definia amor, mas que Jesus queria mostrar para ela que o que definia amor era o que Ele fez por ela na cruz. E eu compartilhei com ela, assim, ela falou que fazia sentido para a vida dela, e ela tomou uma decisão por Jesus e entregou a vida dela. Aleluia! Oh! Teve outras duas pessoas que a gente compartilhou, o Valdecir e a Giovana. O Wesley já tinha falado para mim que ele compartilhou o evangelho com o Valdecir e tudo mais. Eles me pediram um churrasquinho e eu fui e comprei para eles. E daí tinha uma menina que ela também estava lá e eu perguntei: ô Giovana, tu se sente amada? E ela falou: não, sabe que eu não me sinto amada. E começou a compartilhar que a família dela não ama ela, tipo, não se importa com ela, tem rejeitado ela, assim, e tal. E eu falei assim: mas não era para ser assim, sabia? E comecei a compartilhar o evangelho com ela, o amor de Deus com ela. E no final perguntei: ei, Giovana, o que tu vai querer fazer com isso? Tu quer experimentar desse amor? E ela: eu quero. E ela entregou a vida para Jesus também. Aleluia! Amém! Ô, gente, isso aqui é muito bom, cara. Ainda vai ser antes da Bruna vai ser a Sônia. Gente, olha que lindo. A Sônia estava lá. Vamos dar uma salva de pau, gente. Você me inspira, Sônia. Nossa. Conta pra gente, como foi a sua experiência aí? Não tem palavra para descrever. É uma coisa assim, para mim, foi novo. Porque eu nunca fui na praça falar. Falava com as pessoas mais próximas, assim. Mas nós encontramos uma família. A moça falou que eles eram da congregação, mas a mãe dessa moça estava bem séria, quieta. Ela falou assim: eu não acredito mais em nada. Eu não acredito em médico, eu não acredito mais em nada. Nossa, mas por que a senhora está assim? Ela falou: porque o médico disse que eu tenho uma doença, que eu tenho que me conformar com essa doença, que eu não tenho cura, não tenho salvação. Falei: mas o médico não dá a última palavra. Quem dá a última palavra é Jesus.
E Ele tem cura para a senhora. Busque esse Jesus, porque ele ressuscitou Lázaro. Ele curou cegos, ele curou aleijados. A senhora não é nada difícil, impossível para Ele, porque não existe nada impossível para Deus. Ela falou, mas eu não acredito. Eu falei, é uma escolha sua. Deus está falando com você nesse momento. Eu posso todas as coisas. Ela ficou olhando assim, aí a Domingas, que estava junto, falou, podemos orar para a senhora, pela senhora? Ela falou, pode. A Domingas fez a oração e aí eu completei. Creia nesse Deus. Ele pode todas as coisas. Amém. Busque esse Deus. Ela falou, tá bom, eu vou buscar. Olha, Bruna. Bom dia, gente. Bom, eu saí para evangelizar com a Angélica. E no começo a gente estava meio travada, assim, falando de Jesus te ama para um aqui, outro ali. Até que eu passei pela frente da loja de um chinês lá, que o dono é chinês, né? Eu acho que é chinês, enfim. Aí estava bem lotado. Eu falei, vou usar a estratégia que o Wesley ensinou, né? O Wesley fala que quando a gente está meio tímido, a gente tem que fazer alguma coisa para o nosso corpo, para a nossa mente entender que está na hora de você ser ousado. Aí eu peguei e dei um berro. Boa noite, gente! Jesus ama muito todos vocês! Aí algumas pessoas falaram amém, as outras olharam assim, eu falei, é isso aí. Aí depois daquilo já começou a ficar mais ousado o negócio. Aí passei por outra loja que estava lotada também. Boa noite, gente! Jesus ama muito todos vocês. Depois daquilo a gente já estava na ousadia pura, entendeu? Então funciona. Então funciona, galera. Usem essa estratégia, dá muito certo. Aí tá, a gente foi passando, foi falando de Jesus para várias pessoas, assim, uma coisa mais superficial, assim, Jesus te ama, tal, posso orar por você? Algumas pessoas aceitavam, outras não, enfim. Aí nisso a gente foi descendo, assim, a rua ali do centro, aí a gente pensou, a gente vai pro outro lado e sobe, ou a gente sobe desse lado aqui, só que nas lojas do lado de lá? Vamos fazer desse lado aqui mesmo. Enfim, o Espírito Santo direcionou para a gente ficar ali naquela rua mesmo, só que do outro lado. Aí fomos subindo. Aí, nisso, eu e a Angélica estavam andando e tal, aí tinha uma moça sentada na frente do Boticário. E aí a gente passou por ela, aí o Espírito Santo chamou minha atenção para ela. Aí eu continuei andando, falei, nada demais, né? Aí, cada passo que eu dava, o Espírito Santo, volta lá. Aí eu dava mais um passo, aí ele, aquela moça lá. Aí eu olhei para a Angélica olhou para mim, eu falei, Gé, aquela moça sentada me chamou a atenção. Aí ela, nossa, eu senti a mesma coisa, vamos voltar. E foi muito louco isso, porque eu e a Angélica, a gente começou a ter uma sintonia no espírito. O que eu sentia, ela sentia. Foi muito incrível isso. Assim, eu nunca tinha passado por isso antes. O espírito estava comunicando a mesma coisa para mim e para ela. Então, a gente voltou lá para essa moça. Aí eu falei, moça, eu senti de te dizer que Jesus te ama muito. Ela olhou para mim com os olhos brilhando. Ela sorriu muito. Ela falou, meu Deus, eu precisava muito ouvir isso. Aí eu comecei a conversar com ela, né, ela se demonstrou aberta, tal. Aí eu perguntei se eu podia orar, ela falou que sim. No final da oração, ela falou assim, olha, você não sabe, antes disso, eu pedi, eu orei, eu estou passando por uma situação na minha vida, eu falei, Deus, se você é Deus, mostre para mim que você está aqui. Aí ela falou, aí vocês vieram, tal. Uau. Aí eu perguntei para ela, você já fez uma escolha por Jesus? Você já entregou a sua vida para Ele? Todo dia eu faço isso. Eu, não, mas você já fez uma confissão? Aí ela, não, o que é isso? Aí eu expliquei, né, que se confessares diante dos homens, eu confessarei você diante do meu Pai que está no céu. Enfim, ela estava muito feliz, assim, eu não consigo nem expressar o tanto que ela estava feliz com isso. E aí ela olhou para mim, sorrindo, assim, muito, aí ela fez assim, aí eu, sim? Aí ela, sim. Aí a gente fez a oração de confissão, ela entregou a vida dela para Jesus. Aí ela entregou a vida dela para Jesus, depois eu falei para ela da importância de estar na igreja, tal. E aí, nisso, chegou a família dela, e ela teve que sair correndo, porque ela estava saindo do trabalho, enfim, mas foi muito bem. Depois teve uma outra experiência também, que a gente passou pela moça, a gente continuou andando, a Angélica falou para mim, falou, Bruna, aquela moça dentro da loja, eu já entendi, vamos voltar. Aí a gente voltou, falou de Jesus para aquela moça também, ela era católica, ela falou que ela estava passando por uma situação num casamento, que ela estava se sentindo muito afastada de Deus, que ela não podia mais comungar. Aí a gente compartilhou o evangelho com ela ficou muito feliz, ela chorou com a gente ali. Aí ela, no final, ela falou assim, a Angélica começou a falar sobre o Natal, sobre o sentido do Natal, tal.
E aí ela olhou e falou, nossa, aonde que fica a igreja de vocês? Eu acho que eu vou lá fazer uma visita. Tipo, ela ficou muito aberta mesmo, sabe? Enfim, mas é sobre isso, é sobre ouvir a voz do Espírito Santo e entender que ele trabalha em conjunto. É isso. Amém, amém. E aí? Ó, gente, não é à toa que Jesus manda de 2 em 2, né? Bom, o meu trio era a Fran e a Laura, e nós saímos, acho que bem no mesmo sentimento que a Bruna disse no início, um pouco tímidos, assim, não, deixa eu contar algo antes. Eu fiz uma viagem rápida ao sul de Minas, e aí eu coloquei caronas para poder facilitar as coisas e custear um pouco, e uma senhora de uns 70 anos foi comigo. E ela entrou no carro, e nós começamos a conversar, e aí vem aquela clássica pergunta, o que você faz, né? Aí, para evitar explicar todo o processo, eu falo, eu sou pastor lá em Vinhedo e tal. Daí, a gente entrou por essa conversa, e quando nós chegamos na cidade, ela falou, eu não consigo descer do seu carro, eu estou com vergonha. Eu disse, por que não? Os meus joelhos travaram. Eu tenho uma artrose, acho, muito, muito severa, e meus joelhos travaram, e eu tentei aqui, eu não consigo. Eu já tinha desembarcado as malas dela, e ela falou, eu não consigo mesmo. Aí eu falei, a senhora quer ajuda? Ela falou, não adianta. Eu virei as pernas dela, coloquei para fora e disse, nós vamos orar. E aí eu coloquei a mão sobre os joelhos dela e orei. Eu fiz uma oração, porque eu sabia que Deus não ia deixar ela travada dentro do meu carro. Eu disse, joelhos, na autoridade do nome de Jesus, voltem à normalidade. Agora. Ela deu um salto do meu carro, apertou a bolsa dela, atravessou a rua correndo e ficou lá testando os joelhos dela. Eu falei, não sei se foi para tirar do meu carro ou que seja para a glória de Deus. Deixei ela lá e fui. Nós chegamos na sexta, eu cheguei na sexta, fui direto para lá. E aí nós saímos compartilhando, e a gente faz isso. Você pode até aprender o script, né? Principalmente com essas 5 coisas para falar, e é muito rápido, muito fácil. Mas, às vezes, a gente cai, talvez, eu falei isso com os meninos, talvez a gente caia em algum engano de performance e não presta atenção no que Deus pode fazer. Eu parei por um senhor, agachei, o senhor Geraldo, e eu compartilhei o evangelho com ele do jeito mais rápido que eu compartilhei na sexta-noite. E aí eu perguntei, o senhor já tomou uma decisão por Jesus? Ele disse, não. E aí perguntei, o que impede, então? Não sei. O senhor entende o que eu acabei de falar para o senhor? Sim. O senhor gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Sim. Eu olhei para a Fã, olhei para a Laura, assim. Então, vamos orar. Vamos. Meio indiferente e apático, nós oramos por ele. Ele aceitou Jesus, eu encorajei ele a voltar a ler a Bíblia. E ele disse, eu não sei se eu tenho uma Bíblia, mas se você não tiver, vai lá na igreja que eu vou te dar uma Bíblia. E se o seu Geraldo aparecer procurando uma Bíblia, por favor, dê qualquer uma daquelas que está em cima da minha mesa, não deixe ele sem Bíblia. Mas eu queria compartilhar isso para te encorajar. Às vezes a gente espera uma big performance, que a pessoa se jogue no chão, ou que a gente tenha as palavras mais incríveis, mas o fato de dizer, ele precisa ser Senhor e Salvador da sua vida, é tão poderoso, a ponto da pessoa não ter mais o que dizer, senão, sim. Aleluia. O seu Geraldo entregou a vida para Jesus. O Thomas contou os que a gente teve experiência da pessoa entregar a vida para Jesus, assim, né? Eu vou contar outros 2 que aconteceram, que foi mais passos de ousadia nossos, né? Teve uma hora que a gente estava andando, aí a gente viu 2 adolescentes vindo na direção contrária, assim, e eles estavam com uma vestimenta bem gótica, assim, né? E aí eu olhei e falei, eu vou falar de Jesus para eles. Só que, tipo, eu não tenho preconceito com a pessoa, assim, eu vou falar com ela independentemente como que ela esteja, né? Mas, às vezes, as pessoas têm preconceito com a gente quando ouvem que é sobre Jesus, né? Não, aí já, acho que o cara vai, sei lá, não quer ouvir. Então, a gente parou eles, e eu falei que Jesus amava eles, e eu fiz uma coisa que, às vezes, eu faço em situações assim. Eu falei, a gente é discípulo de Jesus e a gente é evangelista. Isso significa que o nosso trabalho é proporcionar para as pessoas uma experiência com o amor de Deus. Então, a gente queria orar por vocês agora, porque a gente acredita que Deus vai falar para a gente uma coisa da vida de vocês, uma coisa que está acontecendo na vida de vocês. E aí, quando a gente falar para vocês o que está acontecendo na vida de vocês, vocês vão saber que Deus está aqui
e que Ele ama vocês, que Ele está olhando para vocês. E aí eles falaram, pode ser. Aí a gente orou por eles. E qual que foi a sua palavra nessa primeira, que estava o menino e a menina? Aí o Thomas teve uma palavra sobre um atrito assim no relacionamento familiar, dos pais não valorizarem algumas coisas que eles faziam e tal. E acho que o garoto falou que se identificava com aquilo, né? E o Thomas, ele geralmente fala primeiro, porque precisa um pouco mais de tempo para ficar ouvindo assim. E aí Deus formou uma imagem na minha cabeça. Eu via um desenho feito todo em grafite, assim, e ele tinha vários riscos e muito sombreado, feito com grafite, e rachura, um monte de coisa assim. Era um desenho um estilo bem específico, assim. E aí depois aquele desenho virava um monte de desenhos em volta de mim, todos do mesmo jeito. E aí eu entendi que era uma coisa que eles faziam, que um deles fazia. E era uma forma de expressão. Aí eu falei, eu não sei para quem de vocês dois é isso, mas eu vi, aí descrevi isso que eu acabei de escrever para vocês, e eu falei assim, eu acho que isso é especificamente um de vocês realmente desenha, isso é literal, um de vocês desenha nesse estilo, e é uma forma que você se expressa, que você coloca o seu coração no papel, e eu sinto que Deus está dizendo que Ele vê, todo dom perfeito vem de Deus, Ele te deu a capacidade de desenhar, e Ele vê isso que você faz e Ele entende a sua forma de expressão. Ele quer se comunicar com você. E aí a menina regalou os olhos assim, e ela falou, sou eu, faço isso. E ela se identificou com essa visão, ela falou que era exatamente a situação dela, uma forma como ela se expressava. E aí a gente falou para eles, não era para a gente poder estar ouvindo a voz de Deus aqui. A gente pecou, o ser humano pecou, se separou de Deus, a gente tinha um caminho para o inferno, só que Jesus pagou o preço para que a gente pudesse ser perdoado e para que Deus pudesse falar. E eu quero que vocês saibam que Jesus absolutamente não está satisfeito que vocês estejam ouvindo a voz dele através da minha vida hoje, porque ele quer perdoar vocês e ele quer falar com vocês, não comigo para eu falar com vocês. E aí a gente convidou eles para tomarem uma decisão por Jesus e eles não quiseram. Mas eles tiveram uma experiência ali, indubitavelmente, né, com o amor de Deus e com a presença de Deus. Eles falaram que eles queriam pensar mais, né, que eles queriam conhecer coisas ainda e tal, mas claramente ali eles tiveram a oportunidade de experimentar que Jesus está vivo, que ele é real, que ele não é só uma religião, né? E depois a gente fez a mesma coisa de novo, que a gente ficou animado, né? Aí a gente fez a mesma coisa de novo com outras duas meninas, estavam paradas na frente de uma farmácia. E a mesma coisa, a gente chegou, explicou, falou que a gente queria orar por elas, para que Deus falasse com a gente. E aí o Thomas trouxe uma palavra sobre uma delas ter, querer, sentir uma vontade de conhecer Jesus, querer se relacionar com Jesus, mas ficar preocupada com as coisas que Deus talvez fosse mudar na vida, né? De não querer deixar Deus mudar algumas coisas. Aí a menina falou que se identificava um pouco com isso e tal. E eu, na hora que o Thomas estava falando, eu enxerguei um violão na minha cabeça, assim, e veio a palavra sonho frustrado. Aí eu falei assim, eu vou me arriscar aqui, eu não sei se tem a ver, mas aí eu até falei para a menina, eu acho que é sobre você isso, e eu acho que você teve uma época da sua vida que você quis aprender a tocar violão, era um sonho real no seu coração isso, e você desistiu e isso te deixou decepcionada, te deixou frustrada, ver essa imagem do violão para mim, sonho frustrado. Aí também ela fez uma cara assim, como assim? E aí ela falou que era aquilo, tinha acontecido com ela mesmo. E também a gente explicou para elas o evangelho, convidou elas para tomarem uma decisão por Jesus, e ali elas também não quiseram, né? Na hora, mas da mesma forma, assim, a gente se moveu em fé e teve a oportunidade de ver Jesus aparecendo e mostrando para as pessoas que ele estava ali. E é isso que elas viveram, vai continuar pregando para elas agora. É isso aí. Esse testemunho do Wesley é interessante, é legal, porque às vezes a gente só ouve os testemunhos onde pessoas entregaram a vida para Jesus, né? Isso pode gerar em nós assim aquela ideia de que eu não vou fazer, eu não sou capaz, porque a pessoa. O nosso negócio não é fazer a pessoa entregar. Isso é um negócio do Espírito Santo. Nossa parte é ser mão, é ser boca, só isso. Né? E ele vai fazer, né? E eu creio que essas pessoas elas vão ainda ser encontradas pelo amor do Pai, porque a semente foi lançada lá, né?
Amém. Meus olhos já encheram de lágrima várias vezes aqui durante os testemunhos. Eu acho que vários de vocês também estão sendo impactados pelas palavras aqui. E eu fiquei pensando nisso, né? Mas a gente é crente, a gente já sabe de tudo isso. E mesmo assim, isso mexe com a gente. E tem que mexer mesmo, porque é um Deus vivo, um Deus pessoal, e isso tem que encher o nosso coração de alegria e de emoção todas as vezes. Eu estou dizendo isso porque na rua, na praça, você encontra todo tipo de pessoa, e muitas delas que a gente encontrou lá na sexta eram cristãs, eram crentes, eram evangélicos ou alguma coisa assim. E às vezes a gente fica meio frustrado, né? Você sai para falar de Jesus para alguém aí, tipo, pô, é cristão, é cristão, é cristão, né? Várias pessoas, mas não, você tem que pregar para os cristãos também, você tem que pregar para os crentes também, porque do mesmo jeito que a gente está falando aqui, e o coração de vocês e o meu está se enchendo de alegria, né, e Deus está ministrando algo, Ele faz a mesma coisa lá fora. Não é porque é crente que esse eu não vou falar, não, pelo contrário. Então, a começar do meu trio, estava eu, o Gabriel e a Raíssa. A Raíssa, namorada, né, do Gabriel, estava aí essa semana. Aí ela falou, olha, eu estou aprendendo, eu nunca fiz isso. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Aí eu abordei a primeira pessoa, falei, né, do amor de Jesus, do Natal, tudo mais, preguei o evangelho. Em seguida eu falei com ela, tá vendo, o que você achou? Aí ela disse, é fácil. Falei, é bem fácil. Aí ela falou, então tá bom, o próximo eu vou fazer. E dali para frente ela já começou a fazer. Então, às vezes, até com gente do seu lado, entende o que eu estou dizendo? Isso contagia, isso enche o coração das pessoas. E eu tenho certeza que vários outros que estavam lá na praça, que eram cristãos e ouviram e viram a gente lá, eles foram impactados pela mensagem e pela nossa atitude de falar assim, cara, eu posso fazer isso também, eu devia fazer isso também. E isso vai se multiplicando. Eu acho que a nossa vida, a nossa igreja, eu acho que ela tem semeado isso em vinhedo, sabe? Abençoado a vida de outras pessoas que já são cristãs também. Poxa, eu devo fazer mais isso, eu quero fazer mais isso, eu posso fazer mais isso. Mas eu também queria contar de um menininho pelo qual a gente passou, bem novinho, ele devia ter uns 10 anos. E ele estava sozinho lá na fonte, que fica de frente ali para a igreja católica, e ele estava com uma planta na mão, mexendo na água, assim, sozinho, meio enxavido, assim, sei lá. E aí a gente chegou lá, eu sentei do lado dele e comecei a compartilhar o evangelho com ele, expliquei tudo, e no final perguntei se ele tinha entendido, ele falou que sim, aí perguntei se ele queria ter, então, um relacionamento com esse Deus, e ele disse que sim. Aí a gente orou também, ele repetindo a oração, entregando a vida dele a Jesus, e foi muito legal, pareceu muito com o que o Eliel compartilhou aqui. Foi algo muito simples, muito sutil. Às vezes você pensa assim, é uma criança, nem sabe o que está falando. Né? Isso passa às vezes no nosso coração, mas é a história de Deus com cada um. Eu tenho certeza que Deus começou algo ali na vida desse rapaz, mesmo novo, ali nessa praça, nessa sexta-feira, e isso vai se completar para a glória de Deus. Amém. Amém, amém. Vamos lá? Rapidão? Tem que ser mais rápido agora, hein? Nós já estamos no fim. Bom dia, igreja. Bom dia, se estou em casa. Bom, o meu testemunho ele vai reforçar um pouco do que o Yuri falou. Mas, antes de começar, eu preciso contextualizar. Eu saí de casa com a minha mãe, já era mais de 7h30. E minha mãe anda nas lojas, aí eu ia para o evangelismo. Só que eu já não estava muito afim de ir. E falei, nossa, pelo horário, eu chegar lá já vai estar acabando. Mas, chegando lá, a gente demorou uns 10 minutos para achar uma vaga, porque estava lotado o centro. Fui deixar lá perto do centro de convivência o carro. E aí, falei, beleza. Aí eu vi o Yuri na praça, falei, o pessoal está aqui ainda. Aí fui andando, encontrei o pessoal, encontrei o Ellerson, a Angélica, o Davi e a Bruna. E aí, eu saí com o Ellerson e saíram eles 3. E a gente estava andando, e aí a gente subiu no Magazine Luiza. Eu vi 3 adolescentes ali na praça. Aí eu falei, Ellerson, vamos lá falar com eles. E chegando lá, estava a Bia, o João e o Enzo. 2 deles tinham 14 anos e um tinha 15. Eu gosto bastante de falar com adolescente, pré-adolescente, porque eles são muito atentos ao que a gente fala. Eles gostam de ouvir e têm paciência. E aí, a gente conversando com eles,
Foi bem legal, porque o Ellerson teve uma palavra bem legal sobre esse mundo, né, sobre tentações. Eu também fui recebendo palavras sobre companhias, amizades. E aí, Deus foi direcionando para a gente falar sobre, de fato, o Evangelho, né? Eu contei toda a história, desde Adão, como foi a queda da humanidade. E estavam bem interessados, assim, pelo menos 2 deles, né? Um ele já era cristão, pelo que eu entendi, o Enzo. E depois que eu terminei de falar, eles ficaram muito felizes. E eu falei, o que vocês acharam? Vocês gostariam de entregar a vida para Jesus? E aí, 2 deles falaram que sim, o João e a Bia. E aí eu falei, Ellerson, ora pelo João, que eu oro pela Bia. E aí eu fui falando, só que eu falei, caramba, como que eu vou orar agora? Aí foi me vindo coisa na cabeça, aí eu fui repetindo, falei, Bia, vai repetindo o que eu for te falando. E aí eu fui repetindo e, bom, eles entregaram a vida para Jesus. E foi muito legal. E depois disso, falei, Bia, o que você está sentindo? Ela, não, estou sentindo uma leveza. Mas sabe o que é mais legal? Ela falou que ela já frequenta uma igreja. E ela frequentava a igreja atrás da gente, onde a gente estava. Então, o Ellerson até falou para mim depois, mas eles já são cristãos. Eu falei, cara, não é porque uma pessoa frequenta uma igreja que ela é cristã, e não é porque uma pessoa pertence a uma igreja que ela entrega a vida para Jesus. Então, foi muito legal. Amém. Uau. Ô, gente, eu estou descobrindo aqui que teve muito mais conversão do que eu estava sabendo, né? Que bom, que benção, hein? Bom, pessoal, bom dia. Tive boas experiências também. A primeira, estava eu e o Leco, né, o Ellerson, e eu vi um pai brincando com umas crianças ali, numa loja, num bazar que tem ali perto do centro. E a gente me senti motivado pelo Espírito Santo a ir lá, a gente foi, pregou o Evangelho. Ele falou que queria se aproximar mais de Deus, então eu expliquei a real história do Natal, o presente de Deus para o mundo, né, o que é o amor de Deus ao mundo. E ele entendeu, a gente pôde entregar as bolachinhas, ele falou, estava procurando estar mais próximo de Deus, tal. Eu dei a mensagem, e aí o Leco também se sentiu motivado a falar, esteja também perto de uma igreja de Deus, né? Porque às vezes ele pensa que de Deus é algo que joga para o universo, é a força, explicou certo, né? Então pôde passar para ele. A gente teve experiências também com pessoas cristãs, né? E até acompanhando, muito em linha com o que o Yuri falou, acompanhando o Yuri pregando, ou até mesmo nós contando sobre o Natal, sobre o amor de Deus ao mundo para quem já é cristão. Isso, eu sinto que isso reforça a nossa alma, reforça a nossa esperança, nos enche de alegria também. Então, e também veio na minha cabeça agora, até algo que aconteceu no Natal passado na família da minha esposa por parte de mãe, na qual durante o Natal ali, ela falou abertamente o Evangelho para a família dela, que ainda também não conhece Jesus, mas sabe que nós somos cristãos. Então, o Espírito Santo me motivou a falar que até para vocês, né, meus irmãos, quando tiverem ceia de Natal com a família, reforcem para que é o Natal, qual que é o objetivo do Natal. Eu sei que isso traz ali, traz uma alegria, traz uma renovação para esse período, e o dia fica mais leve, a festa parece que toma outras proporções. Então, lembre-se disso para vocês, reforçando para a família que não é cristã, ou que é o verdadeiro sentido do Natal. Então, o evangelismo no centro foi bom, como o Yuri falou, tanto para aqueles que não conheciam, como aqueles que já eram cristãos, e isso trouxe uma maior motivação e ânimo para nós. Amém, amém. Você vai? Rapidinho. Eu acabei esquecendo, Deus me lembrou aqui. Antes de contar testemunho, eu contextualizei sobre a questão do horário, né, que eu cheguei lá. E eu creio que foi coisa de Deus, porque foi tudo planejado. Na hora que estava andando com o Ellerson lá, no exato momento, os adolescentes estavam ali. E depois que a gente terminou, eles saíram. Então, eu creio que Deus preparou aquele momento ali para a gente encontrar com eles. Então, Deus, ele se importa com todo mundo, Ele ama todo mundo, né? Ele vê cada detalhe, e às vezes a gente não entende o porquê. Amém, é assim. O encontro de eunuco. Reis e Camila. Oi, gente. Bom, minha dupla era o Ricardo, então é meio intimidante, assim, né? Intimidador, porque, sei lá, é muito fácil a gente se esconder atrás dele, deixar ele fazer o trabalho. Mas eu queria falar sobre a importância da gente levar as crianças, né? Ai, peraí que eu estou nervosa. Elas têm a oportunidade de ver isso como algo natural, crescer fazendo isso, né? Então, é isso. Levem as crianças. Amém. Eu estava com a Lari, com a Ana, e priorizem isso, tá bom? Amém, muito bom. Isso mesmo.
A Ana estava lá também, a Ana tá com a Natália, com a Nath, né? Foi muito legal, e estava a Lara e a Ana, Beatriz, que são minhas netinhas, né? Geralmente a Imani está também, mas ela não tinha dormido, né? Então não foi. Obrigado, gente. Deus abençoe. Pode voltar para os lugares. Vamos dar mais uma salva de palmas para o Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos encerrar o nosso encontro dessa manhã. Eu quero desejar a todos vocês uma semana muito especial. Essa é a semana oficial, né, do Natal. Não fica muito preso esse negócio de data, né? Tem um pessoal chato, né, que fica brigando aí na internet, né? Jesus nasceu em dezembro e tal. Não é a data, é o fato, ok? A gente celebra o fato. O fato é, ele se encarnou, ok? Se a data que é essa aí, vamos celebrar nessa data mesmo, tá tudo certo. Okay? Não tem problema nenhum, não. Então, que vocês tenham uma semana de Natal muito especial, um dia de Natal muito abençoado, ok? Com muita presença da paz do Senhor na vida de cada um de vocês, nas suas casas, nas suas famílias. Domingo que vem nós temos encontro, ok? Então quem não viajar, quem estiver por aí, basta vir para cá que a gente já vai estar... não está não, né? Ainda terminou ainda. Mais um domingo. Eu ia falar que a gente já ia começar a nova série, mas não vai ainda não. Tá bom? Então Feliz Natal a todos vocês, ok? E queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação, a presença do Príncipe da Paz, caminhe com cada um de nós, esteja com a Igreja de Jesus espalhada sobre a face da terra, em especial com a igreja perseguida. Pela graça comum de Deus, paire sobre toda a humanidade, até que nós vejamos o Príncipe da Paz retornando em glória com as nuvens dos céus. Amém. Amém.